E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Orion e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai fazer para utilizar o Typebot e o Supabase junto, ou seja, através do Typebot você conseguir realizar consultas ou cadastrar informações dentro do Supabase sem o N8N, tá? Sem que precise de ter ele aí de fato intermediando essa conexão. Mas eu vou deixar um ponto bem claro que eu ainda prefiro trabalhar com o N8N intermediando essa conexão, porque através de lá eu tenho muito mais funções que eu posso fazer. Mas dependendo do que você deseja de fato fazer, é mais fácil trabalhar aqui dentro do próprio Typebot mesmo, sem precisar de fazer o fluxo lá dentro, deixar ativo, voltar para cá para pegar informação, né? Então, para evitar isso, vamos fazer aqui dentro do Typebot. É até legal passar isso daqui porque tem muita pessoa que tem dificuldade com a questão aí de credenciais do Supabase, como que faz requisições para ele, né? O pessoal está acostumado lá no N8N que consegue ter um nodezinho ali do Supabase e puxa ou envia informação bem rápido. Mas dentro do Typebot ou dentro de outras aplicações, você precisa de fazer requisições. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui hoje. Eu vou te ensinar como fazer requisições para o Supabase e o mesmo vale para várias outras APIs, tá? Mas vamos focar aqui direto no Supa. Mas bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do Supabase em si é criar uma tabela. Então eu vim aqui em Table Editor e eu vou clicar na parte de criar uma nova tabela. Nessa nova tabela eu vou colocar o nome e aí já vai vir mais uma dica que é o seguinte, não coloque espaços. Por exemplo, se você fizer assim, Orion espaço design, vai funcionar? Vai. Mas é muito mais vantajoso você trabalhar com underline porque dependendo da onde você for fazer essas requisições, aí não vai funcionar, tá? Então se usar underline aqui para separar ou letra maiúscula aqui para separar também é super válido e mais recomendado, tá? No meu caso, eu vou chamar essa planilha aqui, nessa tabela de lead, tá? Aí eu vou descer aqui, aí nós vamos encontrar essa função de colunas, onde eu consigo ter o ID, que eu sempre vou deixar ele aqui, e embaixo eu tenho aqui as outras colunas. Nesse caso, ele está deixando a coluna de criado em, nesse caso eu vou apagar. Porque eu vou adicionar uma coluna e eu vou colocar o nome aqui, de, por exemplo, push name, tá? Ou melhor, colocar nome, nome, e aí eu vou trocar aqui para text, né? O tipo dele vai ser text. Aí eu vou adicionar aqui outro que vai ser o WhatsApp, dessa forma. E aí aqui no seu valor eu vou colocar também que ele vai ser text, tá? Aí você fala assim, mas o WhatsApp é um número. Sim, mas na Evolution, por exemplo, os números são salvos através de uma coisa chamada remote digit, do qual ela tem o número da pessoa, por exemplo, 55 11 97 30 52 593. Aí ele vem s.whatsapp.net, tá? Então, como tem esse arroba s.whatsapp.net, ele vai se enquadrar aqui como text, beleza? Mas se você fizesse um tratamento lá dentro do Typebot para tirar isso e mandar somente o WhatsApp para cá de fato, não tem problema, vai funcionar também, tá? Mas aí você vai, ou você mantém texto, ou você troca para número se você quiser. Eu vou deixar assim para não precisar de perder tempo fazendo isso. Eu coloquei o nome, o WhatsApp, e eu vou deixar só esses dois campos mesmo, por enquanto, depois nós preenchemos com mais coisas se necessário. Eu vou salvar, ele vai carregar e pronto. Aí eu vou ter aqui dentro o ID, que é gerado automaticamente em ordem, 1, 2, 3, 4, o nome da pessoa, né, e o WhatsApp dela. Então esse daqui vai ser o quadro para leads, por exemplo. Todo mundo que chegar vai cair aqui dentro. E aí a partir daqui ele vai verificar se já foi atendido ou não, né? Então beleza, tenho aqui o quadro de lead. Próxima parte que eu vou fazer é vir nesse cadeadinho que eu tenho aqui, porque nesse cadeado eu vou estar adicionando uma política de acesso. Essa política de acesso é o que vai dar acesso, de fato, né, a uso externo, ou seja, para realizar requisições para ela, para essa tabela, tá? Então, quando eu cliquei naquele cadeado, ele vai me levar para essa tela aqui, onde ele fala aqui na coluna lead, né, não tem nenhuma política aplicada. Então, eu vou criar uma nova política, clicando aqui em New Policy, e aqui eu vou dar um clique nessa primeira opçãozinha para utilizar um template. Aqui eu tenho várias opções, tá?
Só que para a maioria dos casos, principalmente se tratando aí do Typebot, você pode trabalhar com a primeira mesmo, tá? Aí você vai clicar aqui usar template, ele vai levar para essa tela aqui, e observação, a tela anterior, ela só vai configurar essa tela aqui, tá? E aí eu vou explicar de forma bem rápida o que vai ser nessa tela. Nós temos aqui o nome da política, que você pode colocar o que você quiser, por exemplo, typebot, lead, tá? Para falar que aqui eu estou pegando a política do typebot pro lead. É obrigatório mudar? Não, tá? Mas tem que ter um nome diferente para cada tabela. Então eu coloquei typebot, que eu sempre vou colocar se é pro typebot em si, um underline para separar e o lead para falar que é da tabela lead, tá? Aí nós temos aqui qual operação você vai liberar. Então ele fala, aqui você só vai poder selecionar, só vai poder inserir, atualizar, deletar ou todas, né? Nesse caso, de fato, eu quero todas as ações. Selecionei aqui todas, tá? E depois eu tenho aqui embaixo essa parte de usando uma expressão. E aí vem uma coisa interessante, que é o seguinte, às vezes o pessoal está fuçando isso daqui e acaba fazendo uma coisa que é apagar essa parte aqui da expressão, tá? É super importante que, independente de qual você escolher, você troque aqui para true, tá? Se você estiver ouvindo barulho de fundo, ignora. Bom, voltando aqui. Então, agora eu tenho essa parte usando expressão, né? Que precisa que isso esteja em true, tá? Se não tiver em true aqui, você acaba não conseguindo fazer aquela ação que você queria, tá? Mas enfim, eu vou vir aqui em all, ou seja, nesse todos, vou verificar se está true aqui, nesse caso tá, no de baixo não precisa, e aí você vai dar um review, ele vai mostrar que está tudo certo, você só vai dar um save e pronto, você salvou essa política. Então eu criar aqui de forma bem rápida de novo, olha só, eu vou vir aqui, new policy, primeira opção, uso template, coloco todos, verifico se está true aqui embaixo, e dou review. No máximo, mudo o nome aqui para typebot underline leads, por exemplo. Vou dar um review, save e pronto. Criei essa regra. Então, essa regra aqui vai dar permissão para mim poder fazer requisições externas utilizando o nosso Supabase, né? A API dele. Bom, criei a regra, agora eu vou vir aqui em editor de tabela. Vou abrir a tabela lead e uma observação, tá? Que essas regras você tem que criar para cada tabela que você tiver. Então você tem 15 tabelas e você quer fazer requisições para as 15 precisam de ter uma regra cada, tá? Mesmo que seja igual, mas tem que ter uma regra. Senão não vai liberar. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em insert row, e eu vou colocar já um dado aqui dentro apenas para poder demonstrar. Então, por exemplo, no nome, eu vou colocar aqui o nome João, e o WhatsApp do João, eu vou colocar, por exemplo, 11 4002 8922 s.whatsapp.com, beleza? Ou .net. Então eu coloquei esse WhatsApp aqui para o João, aí eu vou dar um save aqui para deixar esse dado salvo, tá? E aí, com esse dado salvo agora, quando eu fizer uma requisição de busca, por exemplo, eu já vou conseguir encontrar até para fazer testes, tá? Não é obrigatório preencher aqui de cara, mas eu já gosto de preencher até para fazer testes se eu consigo puxar esses dados, porque se não tiver dado, também eu não vou saber se está tudo funcionando certinho na hora que eu puxar um dado, tá? Enfim, e aí por último aqui dentro do Supabase eu tenho esse API Docs, onde nele eu vou encontrar toda a documentação para realizar essas requisições, tá? Mas do lado direito, ele fala que a linguagem é para JavaScript e você vai trocar essa linguagem para Bash, tá? Então você vai trocar aqui para Bash, vai aparecer de fato agora sim todos os endpoints corretos, né? De fato, agora você vai ter o endpoint e os headers que é necessário, tá? E se você reparar no header, que é esse "-h", ele fala que o nome é API key e o seu valor é esse daqui. Só que esse é só o nome do valor também, tá? Ele não está mostrando aqui de fato o nome do valor, tá? Para você visualizar o nome do valor, você precisa clicar aqui em exibir chaves. E aí sim, ele vai mostrar qual que é a chave, né? Qual que é aquela key que nós temos. E aí você vai poder trabalhar tranquilo, tá? Mas vamos lá. Agora que eu exibi as chaves, eu estou no modo Bash, agora eu posso visualizar tudo que eu preciso e começar a trabalhar. Do lado esquerdo, eu tenho aqui visualizar linhas, filtrar, inserir linhas, atualizar linhas, deletar linhas, enfim. Nesse caso aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a parte de visualizar linhas, então esse Rate Rows. E aqui dentro eu vou ter visualizar
todas as linhas, visualizar uma coluna específica, né? Enfim, no caso, eu vou pegar aqui, visualizar todas as linhas primeiro, para mostrar como funciona a forma mais rápida, e depois nós vamos partindo para os outros aí, também explicando cada um deles que eu acho necessário, tá? Dentro desse corpo que ele entregou, desse cur, nós temos aqui, ó, cur, e não tem nada na frente dele, a não ser o endpoint. Significa que isso aqui é do método get, tá? Toda vez que ele tá fazendo um cur, ele tá fazendo um get de um site, beleza? De um endpoint. Então ele tá fazendo um get para esse daqui, então eu já vou copiar, então eu seleciono, botão direito copia. Ctrl C aqui dentro não funciona, tá? Então botão direito copio. Aí eu vou vir no typebot. E aqui no typebot, agora que eu estou gravando, lançou uma atualização, ó, eu vou atualizar aqui já. Mas enfim, aqui dentro do typebot, eu vou colocar um HTTP request. E dentro desse HTTP request, eu vou colocar esse endpoint. Vou vir em configurações avançadas. E o método, como eu falei, ele vai ser get, porque lá dentro não especifica, e se não especifica, ele vai ser get. Tá? Aqui em headers, eu vou adicionar o header que ele pede. E observa que eu tenho esse "-h", que é o header de fato, e eu tenho dois, tá? Mas não é necessário você trabalhar com os dois. Você pode trabalhar com um, ou com o outro, ou com os dois se você quiser. Mas, em suma, eu só trabalho com um sempre e funciona super tranquilo, que é esse API Key. Então eu vou utilizar lá dentro o nome API Key e o seu valor vai ser esse daqui, tá? Se você for utilizar o de baixo, o nome é autorização e o valor dele é desse BARE até a última letrinha que tiver aqui, tá? Então é esse código inteiro, não é só o código, é o BARE mais o código, tá? Mas enfim, eu vou utilizar a API Key e eu vou utilizar esse valor aqui, que é a minha chave. Então eu vou dar um botão direito, copiar, volto no typebot e vamos lá. Qual que é a key? API Key. E qual que é o valor? O valor é esse código aqui, tá bom? Configurou aqui o header, já tá pronto essa parte, tá? E se reparar, eu só teria mais um header e não tenho nenhum body, que é representado aqui pelo "-d", tá? Como não tem nenhum "-d", não tem body, não tem mais nada, então significa que eu posso fazer uma requisição aqui para verificar se está funcionando. Então eu posso fazer um teste de request, ele vai carregar, e olha só, o status foi 200, do qual ele conseguiu retornar o ID 1, o nome João e o WhatsApp tal, beleza? Então ele já conseguiu localizar aqui. Da mesma forma que se eu viesse aqui dentro do Supabase e eu colocasse outro, por exemplo, o nome agora vai ser Ana, o WhatsApp dela vai ser, por exemplo, 11, colocar aqui 9730-52599, supondo, um número aleatório, @s.whatsapp.net, vou salvar. E aí, se eu fizer uma requisição aqui dentro, já, olha só, ele já consegue me retornar o 2, que é a Ana, tá? Então, assim, fica mais fácil. Então, primeiro endpoint entendido certinho, nós já podemos partir para o próximo, que é o qual agora? Nós podemos especificar, buscar por colunas apenas, tá? Então, se eu quero pesquisar pela coluna, ele me entrega esse endpoint aqui, do qual, se você reparar nele, nós temos aqui no finalzinho, ó, esse ponto de interrogação, select é igual, e ele deixa aqui, ó, nome da coluna, vírgula, outro nome da coluna, tá? E você vai colocando vírgula o quanto você quiser. No meu caso, quero pesquisar apenas por uma coluna, então eu vou copiar até aqui, ó, antes da vírgula. Então eu vou selecionar toda essa parte, botão direito, copio, volto ali dentro no typebot, e eu vou trocar o endpoint agora. Observa que a única coisa que mudou era que estava select all, que é esse asterisco, e agora ele colocou aqui o nome da coluna. Então eu vou apagar aqui o nome da coluna e eu vou digitar o nome que eu quero. Por exemplo, eu quero pesquisar apenas pelo nome, tá? Então eu vou colocar aqui nome. Observe que o N, ele é maiúsculo, porque lá dentro do Supabase o N é maiúsculo, precisa ser igualzinho, tá? E aí eu vou dar um teste aqui, ele vai carregar, e observe que agora ele só puxou os nomes, tá? Então o segundo endpoint entendido corretamente. O próximo que eu tenho que falar aqui para vocês é a parte de filtrar. Essa parte de filtrar vai ser muito utilizada por vocês, porque assim você consegue puxar um dado específico da sua tabela, né? Então eu vou copiar todo esse endpoint aqui, volto no typebot e eu vou colar ele aqui. Então olha só, copiar com o botão direito, né? Botão direito copia, volta aqui dentro e cola. E aí beleza, dentro desse endpoint ele me entrega aqui, ó, depois os pontos de interrogação. Ele me entrega aqui ID é igual, tá? Esse igual aqui é para falar o valor do ID
E aqui você tem esse EQ ponto. Esse EQ ponto significa que é igual também, tá? Então ele está falando que tem que ser exatamente, por exemplo, 1. Então ele está falando o ID tem que ser exatamente 1. Se eu não quero puxar pelo ID, eu quero puxar, por exemplo, pelo nome. Então eu coloquei nome é igual 1, tá? Só que nesse caso, em vez de 1, vai ser João, por exemplo. Então eu escrevi nome é igual João. E aí, essa parte da frente aqui não é necessário, tá? Esse e select igual todos, tá? Não é obrigatório. Mas eu vou deixar ele aqui só para demonstrar também que funciona se tiver com ele. Então, eu vou descer. Aí, outra coisa. No endpoint aqui, né, no que ele fala, ele também tem esse range, tá? Que não é necessário você colocar também, tá? Dentro do header. Vou utilizar apenas a API ainda. Eu vou fazer um teste recast, ele vai carregar, e olha só, ele encontrou apenas o João, que tem um nome chamado João, tá? E mesma coisa se eu colocasse aqui, em vez de ser João, colocasse Ana, da mesma forma que está cadastrado, vou dar um teste e ele vai mostrar aqui o nome Ana, tá? Mas, se eu quiser puxar, vamos supor, eu tenho agora 2 João. Eu vou cadastrar aqui o nome João, e eu vou colocar o WhatsApp aqui, por exemplo, vou colocar 123, só para ser rápido. Vou salvar, então eu tenho o João com o WhatsApp 123. Se eu vir aqui dentro e eu pesquisar por João novamente, e eu descer e fazer um teste, o que vai acontecer? Ele vai mostrar todos os João, tá? Aí você fala assim, ah, mas é que porque aqui tá falando para selecionar tudo. Beleza, vamos tirar isso daqui e vamos fazer um teste. Olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar tudo ainda, né? Tudo que tem João. Para mim puxar um dado mais específico, eu preciso de especificar outro campo, por exemplo, cujo WhatsApp dele é tal. Então vamos supor, vou colocar E, né, que é esse aqui, vou colocar o nome que eu quero do campo, nesse caso WhatsApp, lembrando que tem que ser exatamente igual aqui, ó, então tem o A maiúsculo, então aqui dentro o A tem que ser maiúsculo também. Então WhatsApp é igual, né, com o símbolozinho, EQ ponto. Tá também falando que tem que ser exatamente, e eu vou colocar qual que é o WhatsApp específico, 1, 2, 3. Então eu tô falando, olha, eu quero puxar o João que tenha este WhatsApp aqui. Aí você pode estar pensando, mas não seria mais fácil puxar só pelo WhatsApp? Sim, seria. Mas estou dando um exemplo aqui porque nem todas as tabelas vai ter um valor único, tá? E aí você vai ter que fazer uma comparação de, sei lá, o nome da pessoa e a nota da pessoa. Vamos supor, tem uma escola e eu só venho numa tabela 200 nomes aleatórios, mas algum deles acaba se repetindo, como por exemplo João, e não tem sobrenome. E aí eu quero puxar o João que tirou 10. Aí eu quero ver todos os João que tirou 10. Aí eu vou fazer dessa forma aqui, por exemplo, tá? Então eu vou puxar João e nota 10. Mas enfim, então eu puxei aqui o João com o WhatsApp 123. E aí eu vou descer e fazer um teste aqui. Ele vai carregar e entregou, ó, João 123. Ele encontrou apenas o 3, não o ID 3, porque é o único que atende essas duas condições. E se tivesse mais condições, colocaria aqui mais um E, né, um S comercial no caso, e eu colocaria aqui o outro, a outra condição específica, tá? Mas enfim, então esse é o endpoint de filtragem, que vai ser muito utilizado por vocês aí. E você observa que é só um endpoint com um header e só, né? E aí vamos supor o seguinte, se eu estou fazendo aqui uma automação no Typebot, eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu sempre coloco. Eu coloco aqui um set variables antes, chamado remote.gid. Antes não, depois, tá? Eu sempre coloco depois aqui. Remote.gid. E eu falo que remote.gid ele é igual a remote.gid, tá? Apenas para conseguir pegar o WhatsApp da pessoa quando eu chamar esse WhatsApp, tá? Além disso, esse input eu chamo de primeira mensagem. Beleza. Então agora eu tenho remote.gid e tenho a primeira mensagem. Além disso, eu vou colocar aqui dentro um get, tá? Esse é HTTP request, do qual, em vez de puxar aqui o nome é igual João, por exemplo, eu vou trocar para WhatsApp é igual a, e eu vou colocar aqui dentro o remote.gid que eu quero. Nesse caso, esse remote.gid aqui. Beleza. Vou comprar mais algum campo? Não. Então é só isso mesmo. Então significa que se eu fizer um teste request agora, o que vai acontecer? Vai dar errado. Por que deu errado? Por causa que não tem... Quer dizer, errado não, né? Ele não encontrou nenhuma informação. Mas por que não encontrou informação? Porque nós não especificamos nada. Então, por exemplo, aqui dentro eu tenho essa parte de salvar em variáveis de teste.
eu posso falar, por exemplo, que o remote para mim fazer esse teste aqui, ele vai se passar por exemplo, 1, 2, 3, tá? E é um valor que eu tenho aqui, 1, 2, 3. Então ele deve me retornar João. Então vamos verificar. Se eu falar que eu quero puxar o remote e aqui embaixo eu tô falando que remote é igual a 1, 2, 3, e eu fizer um teste, ele vai puxar apenas agora o João, que tem o WhatsApp 1, 2, 3, tá? Então assim já tá funcionando. E aí eu posso agora pegar isso aqui, salvar em variável, adicionar uma entrada, do qual eu quero salvar aqui o nome, tá? E eu vou colocar aqui a variável nome do cliente. E aí, beleza. Significa que agora, toda vez que alguém enviar uma mensagem, ele vai pegar o Remodid e ele vai agora pesquisar esse Remodid lá no Supabase e vai me retornar o nome desse cliente. Com o nome desse cliente, agora eu posso fazer uma condição, por exemplo, e essa condição vai ser o seguinte, olha, se o nome do cliente, ele por exemplo, caraca, cadê? Não estou encontrando a opção. Vou colocar aqui, por exemplo, vou usar essa daqui, ó, é vazio, tá? Então, se o nome do cliente for vazio, ele significa que não está cadastrado no banco de dados. Se não tiver cadastrado no banco de dados, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui um outro campo falando, olá, não encontrei você em nosso banco de dados. Qual é seu nome? Eu vou pedir o nome da pessoa, tá? Eu vou colocar o input aqui e eu vou colocar exatamente a mesma coisa, ó, o nome do cliente. Eu vou salvar na variável nome do cliente, beleza? E depois eu continuo o fluxo, que aí vai ter mais uma requisição. E se não for verdade isso daqui, ou seja, não é vazio, significa que ele encontrou alguma informação. E se ele encontrou alguma informação, eu vou exibir ela aqui embaixo, do qual eu vou colocar aqui, por exemplo, olá, vou deixar negrito, e eu vou colocar aqui a variável nome do cliente, tá? Deixar negrito aqui, que não foi? Enfim, então, olá, nome do cliente, vírgula, tirar o negrito aqui, que eu não quero mais ele, vírgula, tudo bem? E aí você continua o seu fluxo, tá? Então, dessa forma, nós temos uma verificação se é cliente ou não. E eu posso até testar isso daqui, se já está funcionando mesmo, publicando esse link, vou copiar ele, lá na minha API da Evolution, eu vou selecionar aqui a minha instância, no typebot eu vou colocar esse endpoint, vou colocar o nome do corpo, não, o nome do fluxo, a palavra-chave secreta para sair é sair, hashtag sair, né? Tempo de exibição 0, 0, aqui não vou preencher nada, vou habilitar e vou salvar. E aí pronto, salvou, eu posso ir no WhatsApp agora e mandar uma mensagem. Por exemplo, nessa tabela aqui não tem o meu número. Eu vou até colocar meu número aqui, é 11 97 30 52 593. E o Remote GID ele começa com 55. Então eu vou preencher aqui 55 e etc. Então ele vai puxar, em vez de puxar aqui Ana, eu quero que puxe William, né? Então ele vai puxar o William com esse remote GID aqui. Vamos verificar? Eu vou entrar aqui no WhatsApp, vou colocar um oi para iniciar o fluxo. Ele vai carregar e vamos ver se ele vai retornar certo. Olha só, ele retornou. Olá, William, tudo bem? Então já está funcionando perfeitamente isso daqui. Mas se eu quiser agora fazer um teste para ver se não tivesse cadastrado, é só alterar aqui no Supabase, colocar outro número aqui, por exemplo, S55, aí ele vai dar errado. E aí ele deve me retornar aqui o campo falando que não encontrou no banco de dados. Então vou fazer aqui, ó, vou dar um hashtag sair para fechar o bot. Vou mandar um oi, ele vai carregar e vai nos entregar aqui agora. Ele vai fazer a pesquisa, né? E dessa pesquisa tá carregando as mensagens, o WhatsApp sendo uma benção, como sempre. E aí ele vai carregar aqui, ó, olá, não encontrei você no nosso banco de dados. Qual é seu nome? E aí, a partir desse momento, eu tô falando muito e aí, né? Mas enfim. Mas agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o input, né? Que eu já coloquei, e vamos cadastrar, que aí já é outra parte também da nossa documentação aqui, tá? Eu mostrei para vocês como ler esses dados, como filtrar eles, e também agora vamos ver como que nós fazemos para inserir um dado dentro dessa planilha, tá? Eu coloquei set rows, e aqui dentro eu tenho esse endpoint para inserir uma linha, ou esse daqui para inserir várias linhas, né? Nesse caso eu vou deixar aqui na primeira que eu quero inserir apenas uma única linha.
Então eu vou copiar esse endpoint, copia com o botão direito, volto ali no nosso typebot e até para ser mais rápido, lembra que eu já tenho esse get aqui? Eu vou apertar o botão direito nele, vou duplicar e vou arrastar ele para cá, tá? Porque é a mesma coisa, só vai mudar o endpoint praticamente, tá? Eu vou colocar esse endpoint, observa que esse endpoint é o que nós já tínhamos, só que sem o ponto de interrogação e a continuação. Vai ser só isso daqui. Beleza. Além disso, eu vou olhar lá a documentação, ele pede 2, 3, 4 headers aqui, mas só o primeiro é importante para nós, que é a API Key. E depois, se você observar, eu tenho aqui o "-d". Esse "-d" é o body, então ele fala que você tem que preencher as informações no body. E é por isso que não tem aquele ponto de interrogação aqui no endpoint, tá, dessa requisição. Então aqui ele pede um JSON no body contendo aí o nome da coluna e o valor. O nome da coluna e o valor, tá? Isso aqui de preencher é bem simples. Eu vou voltar aqui no typebot e aí vamos lá. O método, a proposta, né? O método está falando aqui, ó, que vai ser um post, tá? Então eu vou voltar e vou definir que vai ser post. O body, como ele estava especificando lá, ele é um JSON. Então se ele é um JSON, eu vou colocar chaves e vou dar um enter desse jeito. Chaves abre, chaves fecha. E no meio deles, eu vou colocar aqui aspas duplas e eu vou preencher qual que é o nome da coluna. Por exemplo, a coluna se chama nome, de fato, né? Então eu coloquei nome, fecha aspas, 2 pontos, dessa forma, espaço, abre aspas, e aí você vai preencher aqui dentro, nesse caso, com uma variável. Eu vou preencher com um valor pré-determinado aqui, somente para mostrar se está funcionando ou não, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, o nome vai ser Kleber. Eu coloquei Kleber, e aí fecha aspas. Eu também quero salvar o WhatsApp, então vai ser vírgula para outro dado, vou dar um enter, e aí aqui embaixo eu vou colocar o WhatsApp. Observa que tem que ser exatamente como está dentro do Supabase, tá? 2 pontinhos, espaço, abre aspas, e aqui dentro eu vou preencher agora com aquele dado, nesse caso, com o WhatsApp da pessoa, que eu vou salvar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só para demonstrar. E aí, preenchi isso daqui, não tem mais nenhum dado que eu tenho que salvar, eu não preciso colocar vírgula no final também, tá? Lembrando que essa vírgula que eu coloquei aqui em cima, ele é apenas para separar um campo do outro. Como não tem mais nenhum campo, não tem por que ter vírgula aqui. Se eu colocar, vai dar errado, tá? Beleza, preenchi isso daqui. Outra observação é que também poderia ser assim, ó, nome, fecha aspas, 2 pontos, espaço, abre aspas, Kleber, fecha aspas, vírgula, espaço, abre aspas, WhatsApp, fecha aspas, 2 pontos, espaço, abre aspas, coloca o número, fecha aspas, espaço, tá? Poderia ser assim também, tá? Se você preferir, seguir exatamente a documentação e deixa dessa forma, tá? Mas eu prefiro trabalhar assim no typebot porque fica mais fácil de encontrar o que é cada coisa. Mas aí vai de você, o seu costume, tá? Mas se você não tem costume, segue assim que é mais fácil, tá? Coloquei aqui as informações. Agora vamos fazer um teste para verificar se está funcionando. Vou clicar em teste recache, ele vai carregar. E olha só, ele deu status 201 e não me retornou nada aqui, tá vendo? Aí você pode pensar, nossa, não funcionou. Mas se eu voltar no Supabase, olha só, já chegou aqui o ID 4, chamado Kleber, com um telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então está funcionando sim. Só que dentro, agora o trem fazendo barulho, mas enfim, meu Deus, dentro do typebot, ele não vai retornar nada aqui para nós, tá? Vai retornar apenas 201 e data vazia. Mas é o suficiente, é o que nós precisávamos mesmo, tá? Só que agora eu vou trocar. O nome não vai ser Kleber. O nome vai ser uma variável chamada nome do cliente, tá? E o WhatsApp não vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ser a variável chamada remote.id, tá? Observe que eu só consigo selecionar a variável remote.id porque eu criei ela, tá? Eu criei ela lá no começo colocando aqui, remote.id, tá? Eu sempre gosto de colocar isso aqui, mesmo que não seja obrigatório eu colocar essa informação, mas mesmo assim eu coloco para que evite alguns errinhos aí do pessoal esquecer de criar ela, tá? Nessa nova versão do Typebot, você tem esse campo aqui, do qual você pode clicar e escrever aqui remote GID, dessa forma, e clicar no símbolozinho de mais que vai aparecer, tá? Que é esse sinalzinho aqui. Aí você vai estar criando
essa variável. Ou você coloca um set aqui dentro, escreve aqui, remode, grid e clica aqui para criar, que aí vai funcionar também, tá? Mas enfim, eu já tenho ela criada aqui, não tem para que eu fazer de novo. E dentro do HTTP Request eu já coloquei aqui tudo certinho, né? O body, o header, como eu falei, só precisa da API key, o endpoint já está certo, o método está certo. Então agora eu posso publicar isso daqui para salvar essas alterações. Ou melhor, depois de eu salvar as alterações, eu vou colocar aqui um texto falando, por exemplo, olá, espaço, e eu vou colocar aqui negrito, e espaço, agora tenho você cadastrado em nosso banco de dados. Tá? Então eu coloquei isso aqui só para mostrar mesmo. Eu vou publicar de novo para salvar essa alteração. Vamos na minha Evolution aqui encerrar a sessão, se estiver aberta. Estava aberta, então eu vou encerrar. E aí, após encerrar, eu já posso pegar aqui o nosso WhatsApp. Antes do Supabase, né? Eu tenho... Não tenho nenhum número aqui certo, né? Então vou vir aqui, ó. Olá. Ele vai começar a carregar e vai mostrar aqui pra gente, ó, olá, não encontrei você no nosso banco de dados, qual é o seu nome? Eu vou colocar o nome aqui de Antônio, ele vai carregar e vai nos mostrar agora, olá, Antônio, agora tenho você cadastrado no nosso banco de dados. Mas será que ele cadastrou? Vamos no Supabase e olha só, Antônio, no ID 5, né, com esse WhatsApp aqui. Agora, se o Antônio sair dessa conversa, né, sou eu no caso, sair dessa conversa e eu iniciar ela de novo, mandei um oi, o que, que vai acontecer? Ele vai puxar aqui, ó, olá, Antônio, tudo bem? Porque ele encontrou esse valor dentro do Supabase. Enfim, e aí nós temos funcionando. Aí vamos supor o seguinte, outra informação também que é legal vocês saberem, que pode ser muito útil, é a parte aqui de atualizar linhas, tá? Então eu vim aqui atualizar linhas, e nesse atualizar linhas, eu tenho aqui um endpoint e embaixo eu tenho qual que é a coluna e o outro valor, tá? No caso eu tenho o body. Mas vamos lá. Dentro desse endpoint aqui, vamos entender o seguinte. Ele é um path, tá? Path, sei lá como se pronuncia isso aqui. E aí eu tenho o endpoint normal, eu tenho ponto de interrogação, significando que eu tenho que preencher com informações aqui dentro desse endpoint, onde ele fala qual que é a coluna, falando que ela é igual a tal valor, ou seja, isso aqui está puxando a coluna e o valor, e aqui embaixo ele está mudando a coluna e o valor dela, tá? Vamos entender isso aqui na prática. Eu vou copiar esse valor, tá? Eu vou copiar até o EQ aqui, porque o restante é só o valor, e esse copy tá me atrapalhando aqui, enfim, botão direito copia. Volto no nosso typebot e eu vou fazer o seguinte agora. Vou colocar mais um texto e falar assim, ó. Você deseja mudar de nome? Vou colocar assim, você deseja mudar de nome? Aí eu vou colocar o input, o nome aqui, tipo mudar nome. E aí eu vou colocar uma condição, do qual essa condição vai verificar. Se o mudar nome for igual a sim, por exemplo, tá? Ou, vou duplicar aqui, mudar de nome é igual a não, tá? Vou colocar aqui, opa, colocar aqui, não. Beleza. E aí, se a pessoa digitar assim, eu vou perguntar para ela, qual que vai ser seu nome? Qual vai ser seu novo nome? Tá? Então, qual vai ser seu novo nome? E aí eu vou colocar o input de texto para coletar novo nome, beleza? E aí eu vou colocar um HTTP request aqui para salvar essa atualização. Então eu vou copiar um que eu já tenho pronto, vou arrastar para lá. E aí, beleza. Dentro desse HTTP request, eu vou começar a fazer as configurações. Então, eu vou copiar isso daqui, volto aqui no typebot e colo. E aí, lembrando, ele está falando ó, qual que é a coluna e falando que ela tem que ser igual a... Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui, como que eu posso falar? Uma forma de ficar fácil daqui. Eu vou puxar o WhatsApp, que é o jeito mais fácil de você encontrar uma informação específica. Então, eu vou colocar aqui, ó, WhatsApp, ele é igual a, e eu vou colocar remote, tá? E para fazer esses testes aqui, eu vou usar o WhatsApp 123, ou seja, eu vou mudar o nome do João, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, variáveis de teste, remote 123, apenas para esse teste aqui, tá? Além disso, lembra que nós vimos aqui dentro do Supabase que esse método, cadê? Ele é um patch. Então eu vou vir aqui dentro do post do typebot e o método vou trocar aqui para patch. Beleza. O que mais eu tenho que fazer? Opa, aqui eu fechei o Supabase aqui sem querer. Vou voltar aqui na parte de API Docs.
update. Vou trocar aqui para best, mostrar as keys, enfim. Então aqui eu tenho que... Peraí que eu perdi na linha de raciocínio aqui agora. Enfim, além de eu colocar ali best, eu preciso colocar um body agora. Nesse body ele fala qual que é a coluna e qual que é o valor que vai ser substituído, tá? Então nesse caso, eu vou vir aqui no body. E nesse body já tem até as informações, né? O nome do cliente e o WhatsApp. Porque eu já copiei, ele já tinha as informações. O WhatsApp não precisa. Eu não vou mudar o WhatsApp, tá? E essa vírgula aqui eu vou apagar porque não tem nenhuma informação abaixo. Tem apenas nome e o nome do cliente. Nesse caso, o nome do cliente, essa variável, ela vai ser um valor específico. Vamos supor, eu vou colocar aqui e ela vai se chamar um monte de caractere, tá? Coloquei assim. E para fazer esse teste, eu vou dar um teste request. Lembrando que esse teste só vai funcionar se você colocar o WhatsApp aqui em cima como variável e aqui embaixo, na parte de variável de teste, você colocar que a variável remote ela é igual a 1, 2, 3, para que eu possa de fato fazer esse teste aqui, senão não vai funcionar, tá? Então eu vou fazer um teste aqui para carregar. Ele me entregou o status 204, sem nenhuma informação. Eu vou voltar no nosso Supabase e vamos verificar agora. Olha só, o ID 3 que era o João, com o telefone 123, agora é esse um monte de caractere. Então significa que já está funcionando também. Então significa que eu posso trocar esse monte de caractere pela uma informação específica, que nesse caso é o novo nome, tá? Então agora ele vai salvar o nome com esse novo nome. E aí, a partir disso daí, eu posso sair dessa tela, que já está tudo funcionando, né? E adicionar aqui um novo texto falando, tipo, perfeito. Perfeito. Agora vou te chamar de... E eu vou especificar aqui novo nome, tá? Vou colocar aqui em negrito. Beleza, então ele vai agora começar a chamar o usuário com esse novo nome aqui. Deixa eu verificar uma coisa. E vou fazer o seguinte, ó. Se já tiver cadastrado, ele vai vir para cá, ó. Você deseja mudar de nome? Então ele vai mostrar esse texto, vai mostrar isso daqui e continua a vida, tá? Vou publicar, vou voltar no WhatsApp e eu vou mandar aqui um hashtag sair, só para sair desse bot, e vou mandar um oi aqui para iniciar ele. Vai começar a carregar e ele vai falar, olá Antônio, tudo bem? Você deseja mudar de nome? Eu vou colocar sim, ele vai carregar aqui para mim. Qual vai ser seu novo nome? Eu vou chamar aqui Orion. Ele vai carregar e vai nos entregar aqui, ó, perfeito, agora eu vou te chamar de Orion. Então vamos fazer um teste, tá funcionando aqui mesmo? Hashtag sair, né, já tá funcionando, você viu, mas agora se eu chamar esse bot novamente, o que vai acontecer? Olá, Orion. Então eu consegui modificar também dados dentro do Supabase sem passar pelo N2N, utilizando apenas o nosso Typebot para fazer as requisições pro Supa, beleza? Bom, tem vários endpoints aqui que você pode explorar, como deletar também, que é o mesmo quesito, só vai colocar aqui esse endpoint, do qual ele vai procurar pela coluna específica, né, para encontrar aquele valor. Então, por exemplo, você vai pegar o WhatsApp específico, vai colocar com o método delete, e não vai ter nenhum body, vai ter só o header mesmo, que é a API key, e acabou, tá? Então, até mostrar aqui de forma bem rápida, eu vou duplicar isso daqui, jogar aqui no canto, e eu vou deletar agora o remote de 123. Então, eu vou até pesquisar aqui, ó, WhatsApp 123. Opa. 123. O método dele, você viu que é delete. Não tem nenhum body, então eu posso tirar o body aqui. O header é só isso daqui mesmo. Então, significa que agora, se eu executar o 123... se eu clicar aqui para fazer o teste, ele deve deletar o telefone 123. Não o telefone em si, tá? Deletar tudo isso daqui. Tá? O ID3 não vai mais existir. Então vamos fazer um teste. Clique aqui em teste request. Tá? Ele deu aqui, ó, 204. Tá dando esse erro aqui, mas é do Typebot, tá? Eu fiz aqui, mostrou status 204. E se eu voltar no Supabase, não tem mais o ID3. Você deletou aquele cliente dessa coluna, tá? E aí você consegue começar a brincar com essas informações aqui dentro para você ter um fluxo melhor. Obviamente tem muito mais coisas que você consegue fazer, além da API, você utilizando os próprios métodos que tem aqui dentro do Postman, que dá para você entrelaçar dados, por assim dizer, relacionar eles, né? Que faz um bot muito melhor, tá? Mas tendo essa base aqui, você já consegue fazer uma par de coisas que é interessante, tá? E aí eu vou deixar vocês explorarem agora.
Mas e aí? O que você achou? Você já sabia como fazer isso? É a primeira vez que está vendo como que você cadastra, pega e manipula os dados do Supabase no Typebot? Eu quero que você deixe aí na descrição o que você achou desse vídeo, se ele foi muito longo, se ele foi maçante, se ele foi como que eu posso falar? Se ele foi revelador, sei lá, você aprendeu bastante coisa nesse vídeo. Deixa aí no comentário que ajuda bastante. Se você gostou também, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e peço para você se considerar ser membro do canal, caso você não seja ainda, porque isso ajuda bastante o nosso projeto, beleza? Bom, então te espero no próximo vídeo aí e até mais.